Olá, o meu nome é Fernanda Santiago, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, e hoje eu vou apresentar para vocês a unidade 1 da disciplina de Química Analítica Aplicada, essa unidade intitulada Cálculos empregados na Química Analítica. Bom, a Química Analítica é a ciência que estuda métodos e instrumentos para obter informações para a composição e natureza da matéria. Então, a gente pode pensar na química analítica como uma área metrológica, né? Ela trabalha com medidas e ainda o químico analítico ele trabalha com o desenvolvimento de instrumentos para utilização nos laboratórios. A análise química é a técnica da química analítica que aplica métodos de análise para resolver problemas relativos à composição e natureza da matéria. E a missão da química analítica é propor meios para a determinação de uma ou mais espécies em diferentes materiais. Bom, se a gente for pensar na química como um todo, a química analítica é um ramo da química, né? E as análises químicas elas estão contidas dentro da química analítica. A química analítica ela tem uma interação com todas as áreas de conhecimento. Praticamente todas as áreas, né? E a química analítica ela é muito versátil, ela consegue atender essas diferentes áreas a contento. Então, se formos pensar nas disciplinas do campus de Rio Paranaíba que cursam a química analítica aplicada, agronomia e ciências e tecnologia de alimentos. Para ambos os cursos é muito importante, por exemplo, a análise de alimentos, né? A análise de macro e micro nutrientes contidos nos alimentos. Então, são informações vitais para essas áreas. E a química analítica ela atua amplamente, né, no desenvolvimento de métodos para essas determinações e também na elaboração de novos instrumentos para melhorar cada vez mais a quantidade a qualidade do sinal analítico que envolve a determinação desses elementos. Alguns termos eles são comumente utilizados pelo químico analítico e, de uma forma geral, pelo químico dentro de um laboratório. E esses termos eles são importantes para essa disciplina, para que a gente possa resolver alguns exercícios e discutir alguns assuntos que serão abordados ao longo da disciplina. Então, por exemplo, o termo amostra. Amostra é a parte representativa da matéria em estudo. Então, por exemplo, eu vou fazer análise de um nutriente no solo, tá? A minha amostra é o solo. E dentro desse contexto, eu tenho ainda o termo amostragem, né? Que tanto de solo que eu vou trazer para o laboratório para fazer análise e onde que eu vou coletar esse solo, né? Eu tenho que fazer a coleta só de uma amostra, duas, quantas amostras eu vou ter que coletar? Então, isso é um termo, a amostragem engloba essas perguntas, né? E para responder essas perguntas, eu tenho que consultar manuais apropriados que estão disponíveis na literatura para fazer essa coleta de uma forma correta, né, e representativa. A análise é o processo que proporciona informações físicas ou químicas a respeito da composição ou natureza de uma amostra. O analito, né, esse termo muito utilizado em todas as aulas de química, principalmente química analítica, é a espécie química que será analisada. Então, por exemplo, eu vou fazer a análise de uma planta, eu vou determinar boro na planta, tá? Então, o analito é o boro, né? A minha amostra é a planta e o analito é o boro. E outro termo importante relacionado a esses dois termos é o termo matriz, né? Então, se eu for pensar na minha planta como amostra, o boro é o meu analito de interesse, os demais constituintes presentes nessa planta são denominados matriz, né? Não é minha espécie de interesse, são os demais constituintes. A determinação é a análise de uma amostra para conhecer sua identidade, concentração e ou estrutura do analito. E a medida é a quantificação experimental das propriedades químicas e físicas de um analito em uma amostra. A gente tem o termo processo analítico, que é a série de operações analíticas efetuadas entre a coleta da amostra e o resultado final.
e a técnica analítica, que é o princípio físico ou químico empregado no estudo de um analito. A gente vai ver nessa disciplina algumas técnicas analíticas interessantes para ambos os cursos. O sinal ele é obtido ao se aplicar a técnica e ele é referente à concentração do analito na amostra. E o método analítico é a aplicação da técnica em um processo analítico concreto. São considerados métodos de análise todas as operações analíticas necessárias para aplicar uma técnica analítica a uma determinada amostra. Então, todos esses termos eles são importantes para que a gente possa amadurecer a nossa discussão ao longo desse curso de Química Analítica Aplicada. E ao longo dessas 15 semanas, eles vão passar a fazer parte do vocabulário de vocês, quando a gente for tratar de algum assunto referente a uma análise. Bom, a metodologia do processo analítico. Sempre que a gente for fazer uma análise laboratorial, é importante que a gente pense, né? É importante, em primeiro momento, pensar a respeito do que vai ser feito, por que vai ser feito. Então, sempre que a gente estiver no laboratório, você vai ter que ter bem definido na sua cabeça o problema, né? Por que eu vou fazer esse estudo? Onde eu quero chegar? Qual a resposta analítica que eu quero ter? Né? Então, feita a definição do problema, eu tenho que escolher o método, que tipo de procedimentos que eu vou ter que realizar dentro do laboratório para poder responder esse problema. Então, definido o problema, escolhido o método, eu vou partir para a amostragem, né? Eu vou fazer a coleta da minha amostra, já vou ter definido aqui quantas amostras e em quais locais que eu vou fazer essa coleta e a quantidade. Feito isso, eu vou chegar com a amostra no laboratório e vou partir para o preparo da amostra. A maior parte dos equipamentos que a gente tem disponíveis no laboratório, eles trabalham com soluções. Então, eu tenho que converter a minha amostra numa solução para que eu possa fazer a determinação do meu analito, né? Então, todas as etapas dessa conversão são chamadas de preparo da amostra. E, por fim, eu vou fazer a determinação do analito da minha amostra, vou ter a aquisição dos dados, vou fazer o tratamento desses dados de uma forma conveniente, aplicar métodos estatísticos. Já com os resultados na mão, eu vou apresentar ao pessoa que me definiu esse problema, vou rever, né, por que foi feita esse questionamento que me levou à execução dessa pesquisa, e eu vou rever, será que eu consegui responder esse problema com esses resultados que foram obtidos? Então, isso tudo aqui, esse caminho todo é cíclico, né? Então, a gente sempre tem que estar com todas essas etapas bem definidas ao longo de todo o processo analítico para que a gente possa ter sucesso, né? E apresentar os resultados de uma forma conveniente que realmente solucione esse problema. Bom, nessa disciplina, nós vamos abordar os métodos analíticos clássicos e os métodos analíticos instrumentais. A maior parte do tempo a gente vai estudar os métodos clássicos, né? É um conteúdo muito grande dessa disciplina, então essa abordagem dos métodos clássicos, ela ocupa muito tempo. E dentro dos métodos clássicos a gente vai ter os métodos gravimétricos, que são métodos de medida de massa, os métodos volumétricos, de medidas de volume, aplicados aos equilíbrios de neutralização, precipitação, complexação e redox. E ainda vamos fazer uma abordagem em alguns métodos instrumentais. Especificamente aqui, a gente vai abordar a maior parte do tempo os espectroscópicos, que são os que são mais amplamente utilizados aqui no campus de Rio Paranaíba pelos cursos de Agronomia e Ciências e Tecnologia de Alimentos. Bom, então, essa disciplina ela trabalha com muitos cálculos, né, e interpretação de muitos números. É importante que vocês conheçam bem as unidades que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades
e que possam fazer de forma conveniente a conversão de algumas unidades em unidades derivadas e conheça muito bem os símbolos dessas unidades, né? Então, aqui estão representadas algumas, né? Por exemplo, a massa em quilograma, a temperatura em Kelvin. Então, é interessante que vocês saibam fazer a conversão dessas unidades entre unidades derivadas e conhecer muito bem os símbolos. Dentro da química analítica, as unidades de massa são muito importantes, né? Então, é quilograma, grama, miligrama e micrograma. E ainda as unidades de volume, litros, metros cúbicos, mililitro, microlitros. Então, todas essas unidades elas são muito importantes para que a gente consiga representar um resultado analítico de uma forma correta. O mol é a unidade de medida de espécies químicas que é prevista no sistema internacional e que é amplamente utilizado pelos químicos, né? Um mol representa o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, e a partir daí a gente consegue utilizar a massa molar, que é a massa em gramas de um mol de substância, que é muito importante também para a gente conseguir resolver exercícios numéricos. Né? As massas molares elas são calculadas pela soma das massas atômicas de todos os elementos que estão contidos em uma determinada fórmula química, e todo esse conceito já foi visto anteriormente na disciplina de Química Geral, mas é sempre importante resgatar para aqueles que ainda têm um pouco de dúvida em relação a isso. Nessa disciplina, nós vamos fazer cálculos com unidades muito grandes e muito pequenas, muitas vezes, né? Então, é importante a gente saber também o conceito de milimol, né? Às vezes, a representação na forma de milimol, ela é mais conveniente, torna mais fácil o cálculo, né? Então, o milimol é 1 sobre 1000, ou 10 a menos 3 mol, né? É importante ter isso em mente. E a massa em gramas de 1 milimol é a massa milimolar, ou né, representada dessa forma aqui, simbólica, e é 1 sobre 1000 da massa molar da espécie em estudo. Bom, aqui tem 2 exercícios já com respostas para vocês praticarem essas conversões e começarem a se familiarizar com esses cálculos. Outra questão são os prefixos, né? A utilização de prefixos para a resolução de exercícios e representação de resultados analíticos, né? Alguns prefixos eles são muito utilizados, outros menos, mas, por exemplo, a gente vai trabalhar muito nessa disciplina com mili, com micro, com nano. Então, essa tabela aqui ela vai auxiliar muito na resolução e representação numérica de resultados. Aqui outra aplicação, né, exercícios para vocês, já com respostas que vai permitir a praticar a utilização desses conceitos. Agora, os cálculos de concentração das soluções, né? A gente pode ter a concentração das espécies em solução representadas de diversas formas. Então, aqui a gente tem a concentração molar, concentração percentual, partes por milhão e bilhão e a função P. Então, conhecer todas essas formas aqui é muito importante para a resolução de exercícios numéricos e representação de resultados. Então, primeiramente aqui, a concentração molar é a quantidade da matéria do soluto em 1 litro da solução. Então, elas estão representadas aqui pelas 2 fórmulas, né? Então, é o número de mols pelo volume, ou se a gente não tiver a representação em mol, a gente pode fazer essa conversão utilizando a massa em gramas e a massa molar, né? A gente chega no mesmo resultado. Aqui, 2 exercícios para vocês praticarem o cálculo da concentração molar com respostas. E a concentração percentual. A concentração percentual é a forma de representação da concentração que gera maior número de dúvidas e erros ao longo dessa disciplina. Então, a concentração percentual em massa, por exemplo, né, que é a relação entre a massa e a massa, é a massa do soluto dividida pela massa da solução em estudo multiplicado por 100. Então, por exemplo,
Se eu observar um frasco de ácido nítrico, eu vou ler nesse frasco, no rótulo do frasco, que o ácido nítrico ele tem a concentração de 70% massa-massa. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 100 gramas da solução de ácido nítrico contido desse frasco, eu vou ter 70 gramas de ácido nítrico, né? Então, essa é uma representação percentual em massa, ok? Então, é muito importante a gente saber interpretar esse tipo de concentração. Eu posso ter a concentração percentual ainda em termos de volume, que é o volume do soluto pelo volume da solução multiplicado por 100, e ainda a concentração percentual em massa-volume, que é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em ml multiplicado por 100. Então, todas essas formas de representar a concentração, de fazer cálculos com concentração, são importantes para que a gente consiga, no final da resolução de exercício, fazer a resposta correta, ou mesmo no início dos cálculos, né, direcionar corretamente o meu exercício. Bom, eu posso ter o meu resultado analítico representado na forma de ppm, ppb, ppt, então partícula por milhão, partícula por trilhão, partícula por bilhão. Então, todas essas formas também são corretas e são utilizadas, né? Então, a partícula por milhão, ou partes por milhão, são formas de representação para soluções muito diluídas, né? É uma maneira conveniente para trabalhar com soluções diluídas. Então, seria a massa do soluto pela massa da solução multiplicado por 10 a 6, tá? Então, é conveniente, né? É muito melhor fazer dessa forma do que ficar representando toda hora 10 a 6, ou aqui no caso do 10 por bilhão, 10 a 9, né? Que seria a parte por bilhão massa do soluto por massa de solução vezes 10 a 9. Isso facilita muito na apresentação de um resultado analítico e mesmo ao longo do desenvolvimento do exercício nos cálculos. Aqui, aplicação para vocês praticarem e, finalmente, a função P. A função P ela é muito utilizada nessa disciplina, né? E, de uma forma geral, ela é muito utilizada na química, mas em muitos momentos a gente não associa a utilização dessa função P com outras espécies. Eu estou falando, por exemplo, do pH e do pOH, né? Então, a gente utiliza muito a função P para o cálculo do pH, no caso da concentração de hidrogênio, e do pOH de OH-, né? Então, será que a gente pode utilizar em outros cálculos? Com certeza, né? Ao longo dessa disciplina, nós utilizaremos em vários momentos. Então, aqui, por exemplo, olha, no primeiro capítulo lá que a gente vai tratar da volumetria de precipitação, nós vamos fazer cálculos para a concentração de cloreto. Então, a gente vai aplicar a função P para a concentração de cloreto. O que tem a função P? É o menos logaritmo, né, o logaritmo negativo na base 10 da espécie em questão. Então, nesse caso aqui do cloreto, é o menos log da concentração de cloreto. Então, eu vou ter o PCl, que se referencia ao cloreto, né? Eu posso ter ainda em relação à prata, aí é menos logaritmo na base 10 da concentração de prata. Então, eu vou ter o PAG. Aqui o pH, né? Então, a função P ela é muito importante, principalmente quando a gente vai obter as curvas de titulação, que vão ser muito exploradas ao longo dessa disciplina, e elas auxiliam muito na resolução de cálculos, tá bom? Bom, então a gente chega aqui ao final da primeira aula, da primeira parte dessa primeira unidade, né? Já está disponível para vocês lá no formulário do Google Forms as primeiras questões referentes a essa aula. Na próxima aula a gente vai dar sequência a essa primeira unidade. Vamos ainda agendar um encontro no Meet para a gente esclarecer dúvidas e discutir, né, qualquer questão que possa ter ficado em relação ao que foi apresentado até agora. Então, muito obrigada pela companhia nessa primeira aula. A gente se vê na próxima parte dessa primeira unidade. Tchau, tchau. Obrigada.